Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, sou professora de História e hoje eu vim convidar vocês a realizarem uma breve reconstrução da cronologia da história do Brasil aqui comigo. Quando a gente estuda História na escola, a gente consegue construir um conhecimento em relação a eventos históricos, mas muitas vezes a gente não consegue compreender como os eventos históricos se conectam e como eles podem influenciar todo o curso da nossa história. Então essa é a proposta do vídeo de hoje e eu espero que gostem. Como vocês sabem, os primeiros habitantes do território brasileiro não são os indígenas. Foram os povos nômades, caçadores e coletores que habitaram há mais de 12.000 anos atrás o território que hoje a gente chama de Brasil. Esses povos, caçadores e coletores, deram origem aos povos indígenas que lá em 1500 entraram em contato com os portugueses, que vieram para o Brasil e conquistaram o território, motivados pelas grandes navegações. Os primeiros 30 anos da presença dos portugueses no Brasil foi marcado por um relativo desinteresse dos portugueses nas riquezas que o território brasileiro podia oferecer. Isso acontece porque os portugueses estavam interessados no comércio de especiarias com as Índias, então o Brasil ficou relativamente abandonado. Nesses 30 anos, os portugueses fizeram amizade com os povos indígenas e praticavam com eles o escambo, trocas com o objetivo de conseguir pau-brasil, que é uma madeira cujo tronco tem uma coloração avermelhada. Naquela época, era muito difícil conseguir pintar tecidos de vermelho, então o pau-brasil era uma madeira extremamente cara. Lá em 1530, Portugal começa a perceber que existem outras nações que também estão se aventurando nas navegações e que, se o Brasil não fosse colonizado logo, Portugal corria risco de perder essa terra. Então, lá em 1530, começam as expedições colonizadoras, que dão início ao período colonial. No período colonial, a gente tem o estabelecimento das capitanias hereditárias, do governo geral, com o objetivo de centralizar a administração da colônia, e é o momento em que se inicia a produção açucareira aqui no Brasil. Depois de um tempo que o Brasil já estava produzindo açúcar, outras nações começam a produzir açúcar também, o que leva a uma desvalorização do preço desse produto no mercado internacional. Então, as pessoas que moravam aqui no Brasil começaram a procurar outras atividades pelas quais elas poderiam substituir a produção de açúcar. E é assim que se encontra ouro em Minas Gerais, que se inicia o ciclo do ouro e, consequentemente, se dá início à Inconfidência Mineira. O período colonial é um período muito extenso, ele vai de 1530 até 1822, então acontece muita coisa nele. No finalzinho do período colonial, a família real portuguesa vem fugida para o Brasil, fugindo lá de Napoleão, que tinha instaurado o bloqueio continental, que era uma proibição dos países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Depois de algum tempo que a família real portuguesa estava no Brasil, Napoleão é derrotado e Dom João, o rei de Portugal, volta para a Europa. No entanto, seu filho, Dom Pedro I, escolhe ficar no Brasil, o que hoje a gente conhece como Dia do Fico. O fato de Dom Pedro I ter escolhido ficar no Brasil vai posteriormente influenciar e dar origem ao processo de independência do Brasil, que vai nos levar ao primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, ao período regencial e ao segundo reinado, governo de Dom Pedro II, que é encerrado por meio de um golpe que dá origem à proclamação da República. Os primeiros anos da República no Brasil são marcados por governos oligárquicos. Oligarquia significa o governo de poucos, e nesse caso a gente está falando de governo de grandes fazendeiros. Na década de 30, a gente vai ter o início do governo de Getúlio Vargas, que se aproveita da insatisfação popular com os governos oligárquicos para chegar ao poder também por meio de um golpe. O governo de Getúlio Vargas é caracterizado como um governo autoritário, uma ditadura. Isso é pano para manga para outra discussão, mas a democracia no Brasil é assentada em bases muito frágeis, o que posteriormente vai dar início
à ditadura militar brasileira. Se você gostou dessa reconstrução da cronologia da história do Brasil e tem interesse em saber mais, eu te convido para conhecer o meu curso online de História do Brasil. Você consegue encontrar mais informações nas nossas redes sociais.